sobre as pessoas que não têm sensação nenhuma. O fígado dá sinais quando ele está doente, ou pode ter alguém nos escutando agora que com um simples check-up vai descobrir que está com o fígado precisando de ajuda. Doutora Patrícia. Muito boa pergunta, Guilherme. É porque a maioria dos pacientes realmente tem dúvidas, né? Assim, eu preciso esperar chegar numa fase avançada da doença com cirrose já para poder fazer esse diagnóstico? De forma alguma, né? Existem algumas pessoas que elas têm o maior risco de ter esteatose, como foi a segunda pergunta que você falou. Sim. Eu já vou até explicando por quê. Hoje a gente sabe que a doença hepática gordurosa, que é a doença do fígado gorduroso, ela até mudou de nomenclatura nos últimos 2 anos. Antes a gente dividia em não alcoólica e alcoólica. Hoje a gente fala que a doença hepática gordurosa é metabólica. Então, ou seja, existem dois principais parâmetros que são avaliados e que fazem o diagnóstico da esteatose, que são obesidade, sobrepeso, obesidade e diabetes. 70% das pessoas que têm diabetes podem ter esteatose. Olha aí. E quase esse mesmo percentual de pessoas que são obesas podem ter esteatose também. Então o diabético tem que monitorar o fígado. É importantíssimo. Todos os pacientes diabéticos precisam fazer um ultrassom de abdômen superior, pelo menos uma vez por ano, para identificar se existe ou não essa esteatose. E aí, além disso, desses dois principais fatores, existem o que a gente já conhecia, que a gente chama ainda de síndrome metabólica, né? Então, um colesterol alto, um triglicérides alto, uma pressão arterial alterada, uma circunferência do abdômen aumentada, então aquela gordurinha visceral, né, abdominal, acima. Então, tudo isso é fator de risco para ter esteatose. Como eu tinha dito, né, 30% da população mundial tem esteatose. Se a gente não identificar a tempo, realmente a doença progride, aí pode começar a ter sintomas que são realmente de uma fase mais avançada, como a gente chama a cirrose. Então, é importante o quê? Não esperar deixar chegar na cirrose e não esperar ter sintomas para fazer a prevenção, né? E voltando à sua pergunta, né? O paciente com esteatose, gordura no fígado, ele não sente, a maioria não tem sintoma nenhum. Se não fizer um exame de ultrassom, pelo menos, não vai identificar.